Salmo de número 38, a partir do versículo 1, diz assim: a epígrafe do Salmo 38 diz: a dor e o arrependimento do pecador dirigem-se a Deus para obter perdão e salvação. O Salmo é de Davi. Você parou para avaliar o contexto do Salmo, do texto que nós acabamos de ler? As expressões que o salmista usa está recheada de conflitos emocionais, conflitos externos e internos. Há muitos conflitos em pauta nesse texto, ou o texto traz à tona uma série de conflitos emocionais, espirituais e materiais, dentro e fora, externo e interno. Davi deixa transparecer no Salmo com muita propriedade, nos fazendo entender momentos em que ele viveu, momentos, melhor dizendo, em que ele experimentou, vivenciou, foi testemunha ocular. Aquele personagem que esteve presente, sofreu, passou por determinadas etapas, e ele deixa muito claro que para ele foi muito difícil. Davi deixa transparecer para nós, que acabamos de ler o texto, que para ele foi muito difícil, até a ponto dele chegar a cochear, pensar em abandonar a Deus. Mas ele somente pensou. Ele não fez isso, mas ele pensou nisso. Porque as dificuldades, os problemas, as circunstâncias que apresentaram-se a Davi foram tão profundas que o texto é riquíssimo em detalhes e traz para nós, para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para que possamos entender as consequências de quando alguém resolve sair da direção de Deus. Observe o versículo 1, eu vou trazer um sermão expositivo, para que possamos entender o que traz o contexto desse salmo. Preste bem atenção, o versículo 1, Davi, ele diz: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, não há paz em meus ossos, por causa dos meus pecados. É muito claro aqui, Davi diz. Davi, ele enfaticamente, ele reconhece que toda aquela situação em que ele estava vivendo era por causa do seu pecado. Amém? Então ele reconhece diante de Deus que as circunstâncias chegou a tal ponto de apertá-lo por conta do seu próprio pecado, da sua própria iniquidade. Porque, irmãos, presta bem atenção, nós aprendemos na Bíblia Sagrada que nós plantamos e depois colhemos. Nós plantamos e depois colhemos. Há um grande problema no ser humano, é que quando nós estamos plantando, a gente não percebe, a gente não vê. Porque plantar, às vezes, depende do tipo do plantio, é tão bom, é tão gostoso, né? E na hora de colher, nem sempre é tão bom assim. E Davi, ele deixa transparecer no Salmo aqui, até o versículo de número 3, que ele pecou, e por conta do seu mau comportamento, ele estava vivenciando, testemunhando toda aquela situação, né? E isso traz um exemplo muito grande para nós, ainda hoje, para nós entendermos que nós precisamos viver diante de Deus uma vida da melhor maneira possível, diante de Deus e dos homens e da igreja do Senhor. Se por conta de algumas circunstâncias viermos vacilar dentro desse contexto,
espere a colheita, porque ela vai acontecer. Amém? O salmista deixa muito claro que nós plantamos e nós vamos colher. Uma hora vamos colher. A idade de Davi aqui, o texto não revela, mas é muito compreensível que Davi já tinha uma certa idade, uma certa vivência ou experiência, e quando nós avaliamos segundo o contexto da sua história, da sua biografia no tecido sagrado, nós compreendemos que os últimos 40 anos da vida de Davi é que ele sofreu grandes consequências, né? Depois das perseguições de Saul, ainda quando era jovem. Preste bem atenção, olha aqui para mim. Nós o tempo todo estamos ganhando de Deus oportunidades para plantar. Deus está todos os dias concedendo a nós oportunidade para plantar e também para colher. Todos os dias nós estamos plantando e colhendo. Todos os dias que nós recebemos de Deus, porque é Ele que nos dá cada dia. Quantos acreditam assim? Diga amém. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui vivos. Mas por sua graça e misericórdia, nós alcançamos nele essa graça, por isso estamos aqui, por isso acordamos, levantamos pela manhã, e cada manhã, a cada amanhecer, tem uma coisa, Deus está dando uma oportunidade para nós plantarmos e também para nós colhermos, para nós plantarmos porque um dia iniciou e para nós colhermos porque o dia de ontem já se findou, ficou para trás e o que você fez ontem já vai refletir hoje. Amém? O que nós fizemos ontem refletirá hoje, entenda isso, isso é fato. Nós fazemos um dia anterior e colhemos a reflexão daquilo que nós plantamos. Então nós vivemos isso. Então quando nós nos rebelamos contra Deus em determinadas circunstâncias que já sabemos de antemão o que é certo e o que é errado, porque todo ser humano tem um conceito próprio que Deus colocou dentro dele do que é certo e do que é errado. Sim ou não? Não precisa ninguém me dizer. É fato que cada um de nós, mesmo se ninguém olhe para você e diga, você tem um senso dentro de você que acusará imediatamente. É uma coisa incrível, é uma coisa automática, é uma válvula automática que ela é disparada no momento que você faz uma coisa errada. Então nós imediatamente tomamos a consciência diante de Deus que estamos fazendo errado. E aí o dia de amanhã virá. Aí não adianta o camarada chegar no dia seguinte, respirar fundo e falar, ufa, estou vivo. Não, meu irmão, calma que daqui a pouco você vai colher o que você plantou ontem. É isso que o salmista Davi deixa muito claro. E nós precisamos estar atentos, porque ele traz à tona, dentro do contexto da sua fala, que os inimigos deles estão vivos. Ele diz assim, os meus inimigos, no versículo 10, os meus inimigos estão vivos e são fortes. Por que será que nós subestimamos os inimigos, né? Eu não estou falando de inimigo carnal, presta atenção. Nós temos uma batalha espiritual. O texto de Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. O texto revela 4 classes de demônios contra os quais nós, igreja eleita do Senhor, estamos batalhando todos os dias contra essas fortalezas espirituais que estão aí e nós não conseguimos enxergar. Então Davi, ele esclarece dizendo assim, os meus inimigos estão vivos e eles são fortes. Quando nós vacilamos em cometer o erro, pela influência do pecado que está contido em nossa própria natureza, nós ficamos à mercê dos inimigos espirituais. Amém.
Nós ficamos à mercê dos inimigos espirituais. E Davi diz assim: eles são fortes. Eles estão vivos e eles estão fortes. Não adianta você fechar o olho, tampar o olho e dizer que não há nada ao teu redor que te acuse. Porque o texto de Hebreus diz que nós, servos do Deus vivo, estamos arrodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, são as fortalezas espirituais, para nos acusar e nos fazer vacilar o nosso pé. É por isso que todos os dias nós precisamos estar atentos com a nossa vida diante do altar de Deus, para que no dia seguinte não venhamos colher circunstâncias que nós, por estar vacilando ou por andar vacilante, vamos ter que colher. Porque Davi, ele destaca que por andar vacilante diante de Deus, que era a sua esperança, observe que o tempo todo ele diz assim: o Senhor é a minha esperança, eu espero em ti. Ele diz assim, ó, no versículo 21, não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, minha salvação. A esperança dele era quem? No Senhor. Aleluia. Então ele era crente, presta atenção, ele era crente, a esperança dele estava no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas ainda que a sua esperança estava no Senhor e ele era crente, você precisa vigiar para você não andar vacilante. Amém? Porque os inimigos estão vivos e eles são fortes. Amém? Os inimigos são fortes e eles estão vivos. Não podemos nos comportar como se os nossos inimigos estão vencidos. Ou como dizem por aí, né? Pisa na cabeça do diabo. Pisa nada, irmão. Só Jesus que tem esse poder. Amém? O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Portanto, Deus habita em nós. Não adianta você ficar pisando na cabeça de Satanás, porque isso não serve para você. É somente para o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. É um grande paradoxo eu e você ficarmos achando que nós vamos pisar na cabeça de Satanás. Não, irmão, para com isso. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, bendito seja Deus. Como é que nós resistimos ao diabo? Com uma vida de vigilância, com uma vida vigilante diante do Senhor, entendendo que os nossos inimigos estão vivos e são fortes, e eu e você somos fracos, somos pequenos. Amém? Se vacilar, somos gigantes em Deus. Sem Deus somos fracos e pequenos. Precisamos do Senhor, o tempo todo do Senhor, 24 horas por dia, dependemos do Senhor. Observe o que o salmista revela no versículo 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Eu ultrapassei o limite. Meu irmão, olha aqui para mim. Todo mundo sabe quando você já chegou no limite. Sabe quando é que você chegou no limite? É quando começa a pesar na sua consciência, 1, 2, 3 vezes, sucessivamente, significa que você já atingiu o limite. Se você insistir, Deus vai pesar a mão sobre você. Oh Jesus, aleluia! Para entender isso, diga amém. Amém. Eu não escrevi essa mensagem não, eu até queria, eu não tive tempo. Mas presta atenção, olha aqui para mim. Davi diz assim: eu ultrapassei o limite. Porque nós vamos fazendo e vamos imaginando duas coisas: subestimando o inimigo e achando que Deus tem a obrigação de ficar tolerando. Sim ou não? São duas coisas em pauta, no campo ou na ótica espiritual, presta atenção, são duas coisas em pauta. Primeiro, você subestima o inimigo, que Davi diz que eles estão vivos, quer dizer, estão ativos, pode fazer alguma coisa contra, pode ter um contra-ataque. Quando eles estão vivos, é porque pode contra-atacar, e quando eles são fortes,
é porque o contra-ataque vai ser pesado. E nós, quando nos comportamos como se o contra-ataque fosse um traque, como diz lá na Bahia, estava um traquinho de estrada, você joga no chão, pá! Não, meu irmão, o inimigo vem bem armado, muito bem armado. Tome cuidado, mantenha sua vida diante do Senhor, porque somente assim nós encontraremos forças para nos mantermos de pé diante do Senhor. E Deus é contigo. Se a tua vida é consagrada, está no altar de Deus, Deus estenderá a sua mão e dará vitória para você, no nome santo do Senhor Jesus. Ainda tem essa esperança aí no seu coração? Davi revela que as circunstâncias do que ele estava vivendo, viveu. E as circunstâncias do que ele viveu, vivenciou, foi testemunho ocular, foi consequência de coisas que ele ultrapassou o limite. Meu Deus, da glória. Eu fico pensando comigo, né? Ultrapassar os limites. Se nós avaliarmos no tecido sagrado, na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar uma série de questões onde o ser humano ultrapassa o limite e Deus faz alguma coisa. Ou quando o ser humano ultrapassa o limite e o inimigo toma a frente e faz alguma coisa e Deus permite. Nós vamos encontrar uma série de circunstâncias assim. Preste atenção, vamos usar o sermão expositivo. Vamos continuar lá, próximo versículo. Davi diz assim: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Por causa da minha... Irmão, está muito claro aqui. Davi diz assim, quando Davi diz assim, por causa da minha loucura, as minhas chagas cheiram mal, é porque ele diz assim, eu agi como louco. Sabe quando você age como louco? É quando você sabe, mas faz sabendo. É louco. Dá para entender? Diga amém. Sabe quando você tem ciência, né? O fio está despelado ali, o fio está desencapado, melhor dizendo, e você sabe que se você pegar nele os dois polos, você vai tomar uma carga elétrica. Mas ainda assim, finge de louco e vai lá e pega no fio desencapado. Lógico que você vai tomar um choque. Então Davi diz assim, as minhas chagas estão cheirando mal por causa da minha loucura. Ele diz, não é Deus, o problema não é Deus. Ele ainda assim continua deixando Deus no lugar dele, no seu trono de glória, o Santo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O problema é quando nós agimos com loucura e ficamos culpando Deus. Você já viu isso? Aí o camarada, quando eu não era crente, sabe, pastor? As coisas não eram tão difíceis assim. Santo? Lógico, você andava assim com Satanás, como que vai acontecer alguma coisa de errada? Não, meu irmão, quando a gente anda assim com o inimigo, não acontece nada de errado. Uma hora o negócio a casa vai cair. Mas até então, precisa ter o engano, né? Para a pessoa continuar a persistir na mesma circunstância. Então, Davi, é incrível, Davi, aqui, que ele confessa, se arrepende, ele não culpa ninguém. Ele fala, a loucura foi minha. Eu estava ciente, mas ainda assim eu fazia. Pois eu fui atingido pela flecha de Deus. Ele fala isso. As tuas flechas me atingiram. Por quê? Porque eu agi com loucura. Eu quero que você entenda que as flechas de Deus, elas nunca erram o alvo. Deu para ouvir isso? Diga amém. As flechas de Deus nunca erram o alvo. Deus manda certeiro. Aleluia. E não atinge ninguém a não ser aquele alvo que ele quer atingir. E Davi diz assim, as tuas flechas me atingiram e cheiram mal as minhas chagas. Estou encurvado, versículo 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Você entendeu que o negócio para Davi apertou? Ele diz assim, eu estou muito abatido, estou encurvado, e todos os dias eu lamento. Lamento por quem? Por Deus? Não, ele lamenta pelo que ele fez.
Todos os dias eu lamento pelo que eu fiz. Poxa vida, eu podia fazer certo. Eu tinha nas minhas mãos todas as possibilidades de fazer corretamente, mas eu não fiz. Então Davi lamentou todos os dias por causa disso. Presta atenção, isso é muito sério. Davi revela-nos, para mim e para você, que ele viveu muitos dias de lamentos, porque ele sabia que ele poderia ter feito corretamente e ele não fez. Estava com a faca e o queijo na mão, ele resolveu fazer de outro jeito. Irmãos, isso é o ser humano, isso é eu e você, que precisamos tomar cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco vamos estar lamentando todo dia, por consequência daquilo que agora estamos vivenciando. Deu para você entender? Diga amém. Então o lamento de Davi não é contra Deus, ele deixa claro aqui. Ele está com esperança no Senhor, que Deus salvasse ele. O último versículo ele diz assim: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Ele está pedindo que Deus salve ele daquela situação. Amém? Amém. Porque ele sabia que somente o Senhor poderia salvá-lo daquela situação. Então ele estava procurando o endereço certo, mas ele deixa claro aqui no texto, transborda no texto, melhor dizendo, que ele por sua loucura, e ele lamenta por sua loucura. É mais ou menos isso. Meu Deus, por que eu não fiz certo? Sendo que eu podia fazer certo. Olha aqui para mim. Quantas vezes nós nos encontramos em situação assim? Estava na sua mão, você poderia ter feito certo, mas você não fez Meu certo. Deus, aleluia. Porque não pensou direito, porque não parou para pensar, porque tomou uma atitude como um sanguíneo, né? Tomou aquela atitude por uma explosão de emoção, ou impulsionado por algum desejo ou alguma questão, sei lá. Davi fala de coisas psicológicas, emocionais e espirituais. Uma força maior estava impulsionando ele a tomar a atitude errada e não a certa. E eu e você estamos suscetíveis a isso. Presta atenção. Nenhum de nós que estamos aqui dentro desta casa estamos isentos disso. Eu e você estamos suscetíveis a viver influências dessa maneira. Agora nós temos que dar o exemplo que Cristo deu, tomar o exemplo das Sagradas Escrituras, nos alertando, nos abrindo os olhos para que possamos entender. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Davi diz assim: porque os meus lombos estão cheios de dor, e não há coisa sã na minha carne. Versículo 7. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Presta atenção nisso aqui. Estou fraco e muito quebrantado. Uma coisa é você estar fraco, mas continuar orgulhoso. Outra coisa muito diferente é você estar na sua fraqueza, mas com um coração quebrantado. Aleluia! Aleluia, bendito seja. Deu para entender isso? Davi diz: eu estou fraco, mas muito quebrantado. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Davi está dizendo assim: Deus, me acode logo. Como que você quer que Deus venha te socorrer se não há quebrantamento nenhum no seu coração? Porque a sua mente está cauterizada. Você faz errado dando risada. Então não há quebrantamento aí. Davi revela para nós com muita clareza no texto: eu estou fraco e muito quebrantado. Sabe o que é quebrantamento? Davi estava assim, confessando os seus pecados ao Senhor e pedindo: Deus, me socorre logo, me tira dessa situação. Meu irmão, tem muita gente com a mente cauterizada, que não tem mais aquela sensibilidade. E olha aqui para mim, e Deus pode falar 1, 2, 3, 1000 vezes e o camarada não toma jeito.
O coração não se quebranta. Meu irmão, não espere cair um raio do céu e cair próximo do teu pé para você se despertar, porque o raio pode te partir ao meio e não sobrar nada de você. Peça misericórdia para Deus hoje. Entra na presença do Senhor. Busque Ele. Peça para Ele te salvar dessa situação. Peça para Ele libertar você dessa prisão espiritual e emocional. Porque o que Davi revela aqui é isso. Ele está preso em uma prisão emocional e espiritual. Ele está dizendo: Deus me socorre. O meu coração está quebrantado. Eu estou fraco, fraquinho. E o meu coração está quebrantado. Quando Davi disse, ele me faz entender que ele está em jejum, sem comer, pedindo a Deus que ele desse vitória. Porque as vitórias espirituais que nós só alcançamos com jejum e oração. Não adianta, meu irmão. Não adianta você fazer greve de jejum, que você não vai conseguir chegar lá. Nós temos que jejuar, consagrar, pedir a Deus. Quando nós jejuamos e consagramos, o nosso coração automaticamente é quebrantado, picotado, feito em pedacinhos, para que tenha espaço, lugar para o Espírito Santo de Deus falar e convencer você. Porque não adianta ele falar e não conseguir me convencer. Que adianta Deus falar comigo, mas ele não conseguir me convencer? Não adiantou absolutamente nada. É por isso há uma importância de que o meu coração esteja a ponto de que Deus fale comigo e me convença. Meu Deus, aleluia. Para que eu possa olhar para mim mesmo e me arrepender, buscar a misericórdia e a graça de Deus para com a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que vive para todos sempre. Aleluia. Versículo seguinte, Davi diz assim: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Preste atenção. Diante de ti está todo o meu desejo. Davi está dizendo assim: Deus, eu não confio em mais ninguém a não ser o Senhor. Meu irmão, quem está falando isso aqui é o rei de Israel. Não é qualquer pessoa. Davi poderia dizer assim: eu confio na minha corte, eu confio no meu parlamento, eu confio nos meus súditos, que são milhares deles, eu confio na corte real, eu confio no meu exército. Davi disse: não. Aleluia. Todo o meu desejo está diante do Senhor. Aleluia. Davi está dizendo: é em ti que eu confio. Não é quem sou que eu confio, mas é em ti que eu confio. Davi está dizendo: eu não sou nada, é no Senhor que eu sou alguma coisa. Você pode dar glória a Deus aí por isso? No Senhor nós somos alguma coisa, fora dele não somos nada. Então Davi, diante das pressões, das flechas do Senhor, da parte do Senhor, que lhe atingiu, lhe colocando ao pó, ele, naquela circunstância, ele ainda assim continua revelando que continua confiando no Senhor. Graças a Deus, aleluia. O meu coração dá voltas. Versículo 10. A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Quando Davi diz assim: a luz dos meus olhos me deixou, não é que Davi ficou cego. Presta atenção aqui, que não há contexto bíblico para dizer que Davi ficou cego um dia. Não há. Davi está usando uma figura de linguagem, dizendo assim: eu não vejo pelos meus olhos, eu quero ver pelos olhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Davi está dizendo: eu não ando por vista dos meus olhos. Os meus olhos não me servirão agora. Eu preciso de uma intervenção divina. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo, meu irmão, que eu estou pregando para você? Davi está dizendo: não é aquilo que os meus olhos veem. Eu quero ver uma intervenção do céu. Eu quero ver Deus entrar com providência de onde eu não consigo enxergar, de onde está oculto aos meus
Bendito seja Deus para sempre. Davi diz: o meu coração está dando voltas. A aflição dele era muito grande. E é como que Davi fecha os olhos e diz assim: não, Senhor, eu não quero seguir a direção dos meus olhos. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção. É um grande problema quando nós tomamos a direção por nós mesmos. E às vezes Deus nos dá um conselho e nós fingimos que não estamos ouvindo. Meu Deus. Versículo 11 diz assim: os meus amigos e os meus propícuos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Que situação, hein? Agora está todo mundo falando de mim. Todo mundo tem algo a dizer contra mim. Não adianta você reclamar, meu irmão. Se o erro foi seu, as consequências elas vêm. Seja forte e corajoso como Davi foi. Admita e continue caminhando até que Deus te dê vitória. Aleluia. Amém? Continue caminhando até que o Senhor te dê vitória. Busque nele. Porque a hora que você levantar a bandeira da vitória, todos quantos te desprezaram automaticamente verão que você é um vitorioso no Senhor. Aleluia. Versículo 12 diz assim: também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu cheguei num ponto que por todo lado alguma coisa quer me atingir. Deu para você entender isso ou não? Davi está dizendo assim: olha, eu cheguei agora. Lógico, meu irmão, a flecha de Deus chegou aí. Não tem jeito, não tem para onde correr. Davi está dizendo assim: olha, eu não tenho para onde correr. Por todo lado eu sou afrontado. As coisas apertam por todos os lados. Mas ainda assim, Davi continua dizendo assim: mas eu sei quem é que pode me dar vitória. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Versículo de número 13. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, cuja boca não há reprovação. Ou seja, não adianta você querer debater e encontrar razão, porque olha para você, não tem razão. É isso que Davi está fazendo, nos entender que Davi está dizendo: não adianta eu querer debater com ninguém, é melhor ficar quieto, porque eu sei que o erro está em mim. Então eu vou me manter como um homem mudo e surdo, e deixa quem quiser falar, falar, mas a minha esperança está no Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sei que Ele vai me dar vitória. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome dos... O problema é quando nós arrumamos para nossa cabeça e ainda se coloca com defesa, né? Meu irmão, as pessoas vão falar mesmo. Lógico que vai. Quantas vezes já ouvi isso? Pastor, então agora, né? Aguenta agora todo mundo falar. Filho. As consequências é essa. Você fez e agora não vai aceitar? Você tem que ficar mudo e surdo e esperar no Senhor que Ele pode dar vitória. Meu Deus. Amém? Glória a Deus. Davi nos traz grandes ensinamentos com essas expressões no Salmo, trazendo uma experiência de vida como testemunha ocular. Ele viveu dentro desse contexto. Escute a palavra de Deus. Versículo de número 15. Porque em ti, Senhor, espero. Olha aí, está vendo? Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirá. Ou seja,
Para os outros que vão falar de mim, eu vou me fazer como mudo. Mas para o Senhor eu vou contar tudo. Porque não adianta você debater com os outros, meu irmão. Isso vai aumentar o problema. Você entende isso? É melhor ficar calado, se fazer de mudo e surdo, mas dobrar o joelho, quebrantar o coração e pedir para Deus dar vitória para você, porque Ele pode dar vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorifique ao Senhor se você está ouvindo essa palavra. Glória, louvado seja Jesus. Aleluia. Não adianta ficar querer se defender. Aqui ele foi o causador. Ele se recusa a se autodefender. Nós entramos no risco ainda maior quando queremos nos autodefender quando estamos errados. Sabe quando complica mais ainda? O camarada errou, aí vai se autodefender, vai piorar, vai errar 2 vezes. Meu Deus. Era uma vez, agora é 2, é melhor ficar quieto, se fazer de surdo e mudo e esperar no Senhor a vitória. Erra, continua errando. Davi diz assim: não, eu vou me fiz de mudo e surdo. Aleluia, glória a Deus. Observe o versículo seguinte para a gente finalizar. Porque dizia eu, versículo 16, porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim, quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Olha, Davi, preste atenção nisso aqui é profundo. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não se alegre de mim, quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Olha o que Davi revela para mim aqui para você. Ele diz assim, ó, sabe o que é que eu pensava? Enquanto meu pé se escorregava, eu pensava assim: Deus me ouve, Ele está comigo, eu sou crente, e meu pé está escorregando. Daqui a pouco ele viu que os inimigos aumentaram contra ele. E Deus, fez de conta que não estava vendo, porque ele não tem nada a ver com o que você fez. O problema é seu. É isso que Davi está revelando aqui. Davi está dizendo: olha, faz errado, que o problema vai ser teu. Deus vai ficar lá no lugar onde ele está, ele vai ficar só olhando para você. E aí, enquanto o meu pé estava se escorregando para cair aonde eu cheguei, eu pensava que Deus era comigo, porque eu era crente e eu orava e acreditava nele. Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Você fez errado, você vai pagar por isso caro. E Davi pagou caro. Você entende o que eu estou pregando aqui? Diga amém, por favor. Então Davi deixa claro isso aqui. Versículo seguinte. Versículo 17, porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Quando ele diz estou prestes a coxear, ele está dizendo assim: eu já estou quase desistindo. Sabe quando Deus demora? Sabe quando Deus não responde, não fala nada, demora, e você fica agoniado, querendo ouvir alguma coisa dele? É isso que Davi está dizendo aqui. Eu estava quase a coxear, a me desviar. Ele chegou a esse ponto. Aleluia. Às vezes nos comportamos como se Deus tivesse a obrigação de responder quando nós falamos com Ele. E Deus não tem obrigação de responder a ninguém, porque Ele é Senhor. Meu Deus. Você pode reconhecer isso? Diga amém. Ele é Senhor, não tem obrigação de responder a ninguém. Somos pequenos, falhos e pecadores. Deus habita no céu de glória, alto e sublime trono. Os céus e o inferno se rendem diante dele. Ele é Senhor. Aleluia. Nós nos comportamos como se Deus fosse aquele nosso amigo, né?
que você chega na casa dele e nem tira o chinelo. Não, meu irmão. Moisés até que tentou. O Senhor disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. O Senhor estava ali. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito mais profundo do que nós imaginamos. Eu quero encerrar aqui. Versículo de número 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Pronto, meu irmão, a vitória chegou aqui. Quando Davi resolve confessar e se auto-afligir, jejuar, deixar de comer, se auto-afligir, afligir-me-ei por causa do meu pecado, confessarei. Pronto, está perto de receber a vitória da parte do Senhor. Aleluia! Mas enquanto ficar querendo questionar, querendo falar, escutando de todo lado, porque vão falar, e você querendo se defender, sair para cima de um, e não leva desaforo para casa, meu irmão, você não vai conseguir chegar no lugar nenhum. Davi diz assim: quando eu me calei, quando eu fiquei quieto, quando eu me fiz de surdo, quando eu fechei a minha boca, eu comecei a confessar o meu pecado, a afligir a mim mesmo. Aleluia! Aí o coração fica quebrantado e você está dando lugar a Deus, e o Espírito Santo vai operar o milagre da salvação na sua vida. Bendito seja Deus. Versículo 19 diz: mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. É interessante isso aqui, para mim encerrar, vou parar aqui. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, mas eu sigo o bem. Que lição que Davi dá para nós, né? Porque às vezes nós olhamos, vemos o ímpio prosperar e dizer assim: olha lá, o cara não é crente, não tem compromisso com Deus, é todo torto, atrapalhado, e olha lá, anda de carro top. Como diz a linguagem dos jovens aí, né? Davi está dizendo assim: isso é ilusão. Eu continuarei fazendo bem diante do Senhor. Aleluia! Fique de pé, por favor, em nome de Bendito Jesus. seja Deus, Santo da minha alma. Glória a Deus. O versículo seguinte, Davi diz assim: não me desampares, Senhor, meu Deus. Não te alongues de mim. Não te alongues de mim. Davi está dizendo: fica perto de mim, Deus. Fica comigo, Senhor. Eu quero estar diante do Senhor na tua presença. Nunca se afaste de mim, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Davi está exclamando, dizendo: a minha vontade está perto do Senhor. Ainda que o ímpio prospere, é tudo ilusão. É como um vapor que passa. A vida terrena é como um vapor que passa. Esperarei no Senhor. Esperarei, pois, no Senhor, Deus da minha salvação. Eu vou confessar, eu vou me afligir, eu vou me colocar diante dele, eu vou quebrantar o meu coração, e Deus vai me dar uma porta da salvação. Bendito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Glória a Deus.